Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, amigos do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Nós hoje vamos dar continuidade a uma sequência de matérias que nós estamos apresentando dentro de um tema muito especial, que é um tema diferenciado aqui no nosso programa, que é uma questão que está relativa à sustentabilidade tecnológica, mas do ponto de vista de uma informação que a população ainda desconhece, dentro da área dos chamados crimes cibernéticos. Se você, amigo ouvinte, você que nos acompanha no programa Por Dentro da Sustentabilidade, desconhece que nós estamos com uma série de pessoas entrando em contato conosco em relação a um crime, a um fato que está ocorrendo, que é relativo à possibilidade de haver um programa de computador associado a aparelhos eletrônicos, possivelmente, que estejam atingindo o corpo humano. Atingindo o corpo humano. E essas pessoas são pessoas que estão com uma informação, estão com um relato, estão com uma história, que esta história acaba por coincidir uma com as outras. Ou seja, existem várias pessoas que, em circunstâncias diferenciadas, falam sobre o mesmo problema. Elas comunicam que existe um problema que elas sentem no corpo e que este problema ele vem acompanhado de algumas comunicações que os criminosos fazem com eles. Envios de áudios, conversas que são audíveis, E, nesse sentido, o que acontece? Eles começam a dizer às pessoas que eles vão fazer alguma coisa e acabam fazendo. Por exemplo, eles falam que eles sentem no corpo dores e são comunicados. Eles falam que sentem aumento de temperatura e são comunicados. E que isso vai acontecer. Então, são uma série de sintomas estranhos que essas pessoas estão sentindo dentro do corpo e elas estão passando por isso, essa tortura, há muito tempo. Elas têm, cada uma delas, uma história para comunicar um conteúdo relativo a estas práticas criminosas tecnológicas. Estas práticas estão sendo denominadas de torturas cibernéticas, não é? Elas são chamados crimes psicotrônicos que realizam uma tortura, que realizam uma crueldade com o ser humano. E essa crueldade, ela pode vir acompanhada de várias interpretações, né? Pode ser uma sabotagem, pode ser até, possivelmente, um assassinato. Tudo feito, possivelmente, online. Por quê nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos acessando as vítimas. E cada uma dessas vítimas, elas já estão organizadas, elas têm grupos no Facebook, elas têm grupos no WhatsApp, elas já estão encaminhando a estrutura de uma associação, algumas já estão com o objetivo de se transformarem em ONGs, para que possam ter um critério administrativo para que esse fato seja, primeiro, reconhecido como um crime e venha a ter uma jurisprudência, que venha a ter um olhar político-administrativo das autoridades para saber o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa há muitos anos no Brasil. E o que está acontecendo está tendo características de tortura. E pela fala das vítimas,
esta tortura é feita virtualmente. Então, é possível que tenha programas de computador que conseguem atingir, por Wi-Fi, o corpo humano. Associado a isso, como eu disse antes, existem possíveis aparelhos ligados a uma série de circunstâncias eletromagnéticas, porque o próprio Wi-Fi é uma onda eletromagnética, não é? Que são capazes de atingir o corpo humano. E os criminosos fazem dessas vítimas um verdadeiro terrorismo. É uma invasão tecnológica, é um programa de computador criminoso. Como é que essas pessoas conseguem identificar isso no corpo? Elas sentem dores? Quais são os sintomas? E com quem elas já falaram para que esse caso seja resolvido? Para que esse caso venha à tona na mídia, na grande mídia. Essas pessoas não podem ficar sendo perseguidas ininterruptamente, porque existe um padrão informativo na fala dessas pessoas. Um deles é a repetição intermitente. Quando eles recebem um sintoma no corpo, isso continua de minuto a minuto. É como se fosse uma tortura, essas pessoas são perseguidas. O nome dessa perseguição se chama stalking. São termos em inglês, porque esse crime acontece fora do Brasil. Então, eles são chamados de máfia de perseguidores, digamos assim, ou gangue stalking. É um nome, é um termo que é usado. A vítima também tem um termo, elas são chamadas de targets. Ou seja, esse crime organizado, ele tem uma metodologia, ele tem uma terminologia. E tudo isso já foi identificado por centenas de vítimas. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, e aí entra até um dos entendimentos da sustentabilidade, não é? O que está acontecendo com centenas de pessoas que estão se reconhecendo entre si como vítimas, estão se organizando e têm uma fala em comum. Elas estão sendo torturadas. Crianças no meio disso. Crianças estão sendo possivelmente torturadas por um bando de psicopatas. Este problema, eu já venho falando sobre ele há muito tempo. E agora, no período da pandemia, não é, o acesso maior à internet, às redes, às comunicações pelas redes sociais, acabou que fomentou os contatos das vítimas, e elas se reconheceram entre si, e elas estão se organizando, e elas não estão brincando. E são pessoas sérias, são pessoas idôneas, são pessoas de vários grupos sociais, a maioria de pessoas simples, mas pertencentes a vários, inclusive, estados no Brasil. Então, finalmente, o que é isso? É possível cegar uma pessoa pelo o programa de computador, atinge a retina, o olho da pessoa, atinge o coração, atinge os órgãos internos. É capaz de fazer aborto com isso? É capaz de mandar assassinar uma pessoa? Tirar o ar que essa pessoa respira, enviando recursos para a área do pulmão? É possível simular uma doença como o Covid? Por quê? Porque há muitas vítimas que relatam a mesma coisa. Eu sinto a temperatura do meu corpo subir e muito. Como se elas estivessem com uma febre altíssima, do nada. Por quê? Porque um bando, não é, de psicopatas, de pessoas psicopatas, provavelmente envolvidas com uma estrutura maior de crime, mas o que nós vamos falar agora é o segmento mais voltado para um comportamento, digamos assim, de sadismo, né? Sadismo, porque já foi percebido e compreendido, devido à quantidade de pessoas falando um padrão de informação, ou seja, a mesma coisa, que esses criminosos parece que têm assim, uma espécie de clube de sadismo, que usa esses programas de computador que atinge o corpo humano de qualquer pessoa, perto ou longe. Perto ou longe. Então, isso é uma aberração tecnológica, é uma aberração comportamental humana e que nós estamos verificando todas as possibilidades
de dar voz a essas vítimas, aqui na Rádio Bandeirantes. Por quê? Porque eu consigo entender o que elas estão falando. Elas têm algo a comunicar. E não é brincadeira, e não é uma coisa superficial. É um crime que pode estar envolvido com sabotagem industrial, com sabotagem institucional, com sabotagem científica, com aborto, clínicas de aborto, com mandar matar pessoas, com sabotar computadores, bancos, escolas, crianças, pedofilia pelas redes sociais. Então, nós temos que ouvir essas vítimas, esses conteúdos apresentados por esses relatos, não é, das vítimas, precisam chegar à grande mídia e precisam chegar às autoridades, porque essas pessoas são pessoas normais, que estão num sofrimento indizível. Tem algumas que falam que recebem tortura no seu corpo, que você fica chocado. Como é que outro ser humano consegue efetivar isso, não somente tecnologicamente falando, mas no seu comportamento? Isso é pior do que um campo de concentração. Nós estamos no holocausto tecnológico, é isso? Então, nós vamos hoje conversar com algumas pessoas, tentar conversar agora com uma das vítimas, que é o senhor Marcos. Ele vai se apresentar para nós. Ele é do sul do Brasil, ele é de Santa Catarina, e nós vamos entender a fala das vítimas. Nós conversamos semana passada com uma pessoa e hoje nós vamos conversar com outras pessoas. Está na linha conosco o senhor Marcos. Boa tarde, senhor Marcos. Boa tarde, Margarete. Tudo bem? Tudo bem. Senhor Marcos, por gentileza, o senhor pode dizer o seu nome completo e a sua idade e a sua cidade no Brasil? Sim, com certeza, Margarete. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, né, por ter abraçado uma causa que é uma causa mundial, né, de preocupação mundial. Sim. E também quero agradecer a todos os ouvintes aí que vão escutar meu relato. Quero agradecer os meus amigos da minha cidade que também tiraram um tempinho para poder ouvir algo que se trata da maior violação de direitos humanos da história da humanidade, ou seja, uma tortura eletrônica. Nós estamos presos dentro de um centro de concentração mental. Então, meu nome é Marcos Heitor Zambiasi, eu sou da cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Brasil, e tenho 33 anos. Sim. Senhor Marcos, por gentileza, vamos por etapas para que as pessoas que acompanham os nossos programas, elas compreendam, primeiro, a razão deste tema dentro do nosso contexto temático. E segundo, que elas compreendam o que você acabou de dizer. Nós estamos abrindo espaço para dar voz a essas pessoas reféns. Porque vocês estão reféns, não é? Vocês estão reféns. Então, para que haja uma compreensão de quem está nos ouvindo e de advogados, jornalistas, políticos, não é? Aqui nós temos uma audiência imensa, não é? Rádio Bandeirantes, Rio de Janeiro. Vamos por etapas. Senhor Marcos, como você identificou assim, a sua condição de ser uma vítima na mão desses criminosos? E quais seriam os seus sintomas? Né? Como foi o primeiro momento que você sentiu alguma coisa estranha, não é? Porque todos nós estamos assim estupefatos, né, com isso, né, boquiabertos, né? Não tem o que dizer sobre isso, né? É um absurdo, é uma aberração isso. Então precisamos entender, vocês que são vítimas, todas as vítimas, não é? Porque todos nós estamos vulneráveis, viu? Eu queria dizer isso para as autoridades, para os jornalistas, para os nossos ouvintes, para as outras vítimas que estão nos ouvindo, que eu sei que tem, as outras vítimas estão nos acompanhando agora, nesse momento, que todos nós estamos vulneráveis. Não tem um critério, vou escolher A e vou escolher B. Eles escolhem, os criminosos, quem eles quiserem. Quem eles quiserem, criança, idoso e mulher, homens. É de acordo com os objetivos daquele grupo, ou seja, daquela gangue,
naquele momento, naquele local. Marcos, por gentileza, como é que você começou a se identificar como uma vítima e o que você começou a sentir que o levou a ter esse reconhecimento que você é uma vítima, um refém desses crimes cibernéticos? Uhum. Tá bom. Só antes de começar, então, eu gostaria de fazer uma referência ao filme Independence Day. Eu acredito que é um filme que todo mundo já deve ter assistido, mas para as pessoas que não assistiram, esse filme se tratava de uma pessoa que todo mundo, ele dizia que tinha sido abduzido por seres extraterrestres, né? Ninguém dava bola ao que ele falava e todo mundo achava que ele era maluco. Esse cara, ele era um ex-piloto de avião. As pessoas só começaram a dar ouvidos a ele e acreditar no que ele estava falando a partir do momento que as naves extraterrestres começaram a rasgar os céus, né? Começaram a aparecer. Só um minutinho, Marcos, por gentileza. Eu queria esclarecer aqui para os advogados que estão nos ouvindo que o senhor Marcos não vai falar de ufologia ou semelhantes, tá? Não, não vou. Teoria da conspiração. Ele é apenas, pelo que eu estou percebendo, e eu conversei com ele antes, ele está usando um exemplo de um fato do descrédito às vítimas deste crime, ok? Marcos, eu pediria que você fosse objetivo, tá? Não cite exemplo não, por favor, tá? Diga exatamente o que é a pergunta, porque nós estamos aqui com jornalistas ouvindo, donas de casa, estudantes, advogados. Então, se você fazer referências fora do assunto, vai atrapalhar o entendimento, ok? Sim, então, você apenas diga aos poucos, gradualmente, para que todos nós consigamos entender, por gentileza, exatamente isso, né? Você é uma vítima, você aceitou colocar sua palavra na mídia, não é? Nós abrimos espaço para você. Então, vamos objetivar. Você tem uma série de sintomas. E você se identificou, achou, percebeu que, a partir desses sintomas, você é uma vítima, é uma das pessoas reféns desses criminosos. Esquece outra coisa, vamos focar nisso. O que você sentiu? O que você sente no seu corpo? Então, tudo começou aproximadamente que eu tomei consciência que isso estava acontecendo comigo. Foi mais ou menos no ano de 2019. Tudo começou quando esse é um dos sintomas que todas as vítimas começam a relatar, que são iguais para todas as vítimas, mudando algumas coisas, de vítima para vítima. No caso, você começa a ouvir vozes. Você começa a ouvir vozes como que se as pessoas do andar de cima, onde você mora, estivessem falando mal de você. Como que se as pessoas do lado da casa que você mora estivessem falando mal de você, pessoas que você passa na rua, você tem praticamente impressão como que você tivesse um ouvido biônico, que você conseguisse ouvir a longas distâncias, conseguir o que os vizinhos do lado de cima falam, as pessoas da casa do lado falam, ouvir o que as pessoas que estão passando na rua estão falando. Esse aí é um dos sintomas. Como que são pessoas que ficam comentando sobre tudo que você faz na sua vida. Então, em momentos de intimidade, vamos supor, quando você está tomando banho, você fica ouvindo vozes diretamente na sua mente. Pessoas fazendo comentários a respeito da forma como você toma seu banho, durante o momento que você estiver fazendo suas necessidades fisiológicas, pessoas comentando, debochando, fazendo todo tipo de comentário para difamar. Esse é o objetivo, fazer com que a pessoa se assuste, não entenda o que está acontecendo com ela e começa a achar que você está ficando louca, né? Está ficando esquizofrênica, até porque um dos sintomas da esquizofrenia é você ouvir vozes dentro da sua cabeça. Mas o que está acontecendo nesse caso não é isso. Trata-se de tecnologia que conseguem fazer com que você ouça as vítimas, né? Nós, os PIs, os targets, somos, ou seja, os alvos, começamos a ouvir vozes que a gente não sabe de onde vêm. E é muito estranho. Sim, então, são vozes... Marcos, por delicadeza, só um minutinho. Deixa eu tentar explicar essa etapa informativa para os ouvintes. O que o senhor Marcos está relatando
é um termo que é usado nas pesquisas que nós podemos fazer no Google. Você em casa, jornalista, advogado, estudante, dona de casa, professor, que nos ouve agora, cidadão comum da sociedade, faça uma pesquisa no Google. Coloca lá, é um termo em inglês, school voice, S-K-U-L-L, school, cérebro, voice, em inglês, voice, em português. Esse chamado school voices é um recurso que geralmente é o primeiro do patamar dos todos os recursos, é etapa 1, quando eles escolhem uma vítima, eles começam a perseguir essa vítima. O primeiro efeito, o primeiro recurso que é utilizado são chamados áudios enviados diretamente para a área cerebral, auditiva da vítima. Poxa, professora, mas que história esquisita é essa? Será possível? Estes são os relatos da vítima, por isso que o senhor Marcos foi bastante claro. Ele falou, olha, começa como todo mundo começa. É por isso que as vítimas estão se fortalecendo cada vez mais. Porque todas elas, sem se conhecer entre si, elas relatam uma metodologia para esse crime, digamos assim. E o school voices é um termo em inglês. School, cérebro. Voice, voice, em inglês, né? Voices. São vozes, ou seja, são conversas, são palavras que esses criminosos conseguem enviar para um corpo pré-determinado, uma pessoa que foi inserido todos os seus dados previamente, dados físicos. O computador consegue absorver quem é esta pessoa, ele tem todos os dados, altura, tamanho, dimensão, tipo sanguíneo, cor dos olhos, cabelo. O computador faz aquele pente fino nos dados da pessoa e coloca ali na tela a pessoa que vai ser torturada, não é? Por cybertortura. E esse programa, essa metodologia, esse programa de computador, ele tem uma etapa 1. Essa etapa 1 são essas vozes. E o que ocorre? Todas as vítimas, quando começam a falar que estão ouvindo vozes, as pessoas que estão escutando a história decodificam isso como um problema mental, que, aliás, é bastante comum, que, aliás, é até mesmo um diagnóstico normal para esse tipo de coisa. Só que dentro desse contexto não é. Dentro desse contexto, eles não são esquizofrênicos. Inclusive, ocorre que muitas vítimas perderam seus empregos, vítimas até hoje tomam remédios fortíssimos, vítimas que realmente entraram numa depressão profunda, que continuam ouvindo as vozes, e a família decodifica isso como sendo uma esquizofrenia, como sendo uma perturbação mental, e acaba alijando esta pessoa. Então, essa pessoa ela acaba saindo da vida profissional dela, ela perde o status financeiro, porque ela não trabalha mais, ela perde relacionamento familiar, porque ninguém, afinal de contas, vai conversar com uma pessoa de igual para igual, com uma pessoa que é doente esquizofrênica, segundo, não é, as interpretações momentâneas. A pessoa é doente. E esse caminho que os criminosos já sabem que isso resulta nessa situação, aí é a primeira festa que eles fazem, digamos assim. É uma vitória para eles, porque a vítima foi pré-selecionada, entrou numa metodologia, e nessa metodologia, bingo, funcionou. Ou seja, em 3, 4, 5 meses, ininterruptos de perseguição online, ou cibernética, a mesma coisa, ou virtual, ok? Ela vai ter um comportamento esperado pelos criminosos. E igual para todos eles. Como eles, teoricamente, não se conhecem entre si, teoricamente, porque estão acabando se reconhecendo, né, entre si. Então, desde aquela moça em Goiás, aliás, em Goiás, tem vários casos lá engavetados sobre esse assunto, viu? Pode olhar no Google, área de justiça, ok?
Então, a pessoa vai ser entendida, compreendida, interpretada como uma pessoa esquizofrênica. Então, até hoje, essas pessoas realmente acabaram ficando um pouco mais desequilibradas, de tantas vozes que ouviram. E o que o Marcos fala é exatamente uma circunstância onde ali vai acontecer o objetivo desses sádicos, que é a degradação humana pelo moral da pessoa. É quando a pessoa está evacuando, é quando a pessoa está até tendo relações sexuais, é até quando a pessoa está tomando banho, ou quando acontece alguma coisa em especial, e eles aproveitam aquilo para degradar a pessoa. É uma etapa desse crime, é ofensa moral. Mas é tanta, é feita de uma tal maneira com tantas pessoas, porque são várias pessoas falando, aí falam palavrão, falam obscenidades horrendas, não é? Até que a pessoa fica realmente num estado de nervos deplorável. E aí eles conseguem, depois de alguns poucos meses, fazer dessa vítima um boneco de pano, um saco de pancadas, onde é o objetivo deles, como sádicos. Então, nesse momento, eu vou voltar aqui para o Marcos. Marcos, você está entendendo que eu estou assim explicando cada etapa, não é? Sim, estou entendendo. Então, nós agora vamos passar para a segunda pergunta, tá? Margarete? Diga. Eu gostaria só de colocar mais alguns pontos bem importantes a respeito de... Por favor. Tá. Outras coisas assim que fogem do nosso entendimento quando a gente começa a ser uma cobaia desses estudos sádicos, aconteceram diversas coisas muito estranhas. Exemplo, eu estava assistindo TV. Essas vozes me diziam, antes de eu olhar o que ia acontecer na TV, o que iria acontecer. Ou seja, essas pessoas que têm acesso a esses eletrônicos, possivelmente estavam assistindo TV num local onde o sinal chega antes, e eles me diziam antes de acontecer o que iria acontecer no programa que eu estava assistindo. Sim. Também, eles me falavam que se eu trocasse de canal, no canal que eu trocasse, qual programa iria estar passando, o que acontecia. Sim. Já aconteceu comigo também. Vamos supor, eu estar escutando uma música. E daí eu vou pegar um copo de água, deixo o celular em cima do balcão. Quando eu estou me distanciando em relação à cozinha, pegar um copo de água, a música troca e me vem a mensagem na mente, troquei essa música aí porque eu já estou enjoado dela. Sim. Ou então você está ouvindo uma música, você se afasta do celular também, e nesse momento que você se afasta para fazer alguma outra coisa, a música no seu celular é pausada sozinha, e vem a música, vem a voz através de mensagem intracraniana. Pausei tua música aqui para tu não perder nada. Sim. Essas são outras coisas que acontecem. Sim. Mais coisas também, outras coisas que acontecem também é que são colocadas vozes em modo loop, ou seja, repetidas, para você, isso diretamente na sua mente, para você ficar ouvindo por dias, horas, ininterruptamente, sem parar. Sim. A intermitência é um critério de padrão desse crime, pelo que eu estou percebendo. Eles são intermitentes, eles não param nunca. E o que você está falando está também na área temática de pesquisa pelos grupos de Facebook, Marcos, que se chama um termo técnico que é usado, que é estranho, mas nós temos que ir nesse estranho. Não dá mais para nós nos omitirmos porque é estranho. Se é estranho, vai deixar de ser estranho agora. Porque as pessoas responsáveis pela autoridade, pelo jornalismo, pelo advogado, pela tecnologia, vai ter que decodificar o que é isso. Porque não sou eu que estou falando, são centenas de vítimas que estão falando. E o que você está dizendo chama-se telepatia sintética. É o termo que é usado. Concorda? Concordo, sim, exatamente. É um termo, a chamada telepatia sintética é um procedimento que ele realiza e que eles são capazes, e isso não é o Marcos que está falando, nem a professora Margarete, são várias pessoas. Se você em casa quer saber mais, entra no grupo de Facebook chamado Crimes Cibernéticos e Psicotrônicos. Entre no grupo chamado Brasil com ZTIs, Target Individual.
Você coloca lá Brasil com os ETIs, que é o termo que é chamado, né? As vítimas de TI, até elas falam, você é uma TI, você também é uma TI, aquele rapaz é um TI, é um termo que é usado de identificação. Então, lá você vai encontrar várias pessoas dizendo isso. Porque mal você tem vontade de beber água, alguém já entraria na sua área de audição, dentro do seu cérebro, e envia. Isso é só um clique. E abre o microfone e ele fala com você dentro do seu cérebro. Meu Deus, mas eu não estou acreditando. Se você não está acreditando, você vá nos recursos informativos. Porque não tem ninguém aqui brincando. Isso não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar. Isso é uma questão de investigação. Isso não é uma questão de achar que, nossa, que coisa esquisita. Não. Isso é uma questão tecnológica, de alta estrutura, de alta organização, que está acontecendo concretamente no Brasil e que nós vamos ter que quebrar essa barreira. Ah, eu nunca ouvi falar nisso. Não interessa mais isso. Mas eu não estou entendendo também, não interessa. O que interessa é nós decodificarmos que existem centenas de pessoas relatando a mesma coisa. Essas pessoas não estão coletivamente doentes, ok? Essas pessoas não estão brincando. Essas pessoas estão em vários estados do Brasil e fora do Brasil. Tem organizações na Espanha, por exemplo, tem pessoas de Portugal. Aqui no Brasil, esse crime foi importado, tranquilo, né? Para o mundo da internet, o submundo, melhor dizendo, da internet, é tranquilo. Então, o que ele está dizendo, essa capacidade, digamos assim, de falar coisas que ainda não aconteceram, não é, Marcos? Exatamente. O que estranha a própria vítima. Há vítimas que estão sendo torturadas há 20 anos. Por quê? Porque ela é uma pessoa simples, não consegue entender como tem alguém falando dentro da cabeça dela e que essa pessoa que está falando dentro da cabeça dela adivinha coisas. Ah, a pessoa vai beber um copo d'água, aí ela escuta, você quer água? A pessoa está com fome, vai colocar o seu prato de refeição. Você está com fome, você vai almoçar? Isso é uma hipótese aqui que eu estou gerando só para vocês entenderem. Então, isso aí é gerado dentro de um procedimento. E nós queremos saber que procedimento é esse. Esse procedimento criminoso. Tem que vir à tona isso. E esse procedimento de, vamos dizer assim, entre aspas, não é muito entre aspas, de adivinhação. Isso aqui não é uma questão espiritual, isso aqui não é questão de fé, isso aqui não é questão de gente que está com esquizofrenia, não é nada disso. Isso é uma técnica, é uma tecnologia que está sendo usada, e esses criminosos são tão burros que eles começaram a perceber que as coisas deram certo por anos, mas eles continuam fazendo, mesmo no momento do dia de hoje, janeiro de 2021, que as coisas evoluíram e as próprias vítimas também evoluíram. Marcos, você pode, por gentileza, nos informar mais um sintoma? Sim, até um dos sintomas que entre nós que somos vítimas e estamos servindo como cobaias humanas desse tipo de experimento, o mais marcante é isso que você falou, é quando eles nos ativam a telepatia sintética. A telepatia sintética tem o nome dessa tecnologia é Telesync, e ela está registrada nas patentes dos Estados Unidos com o nome de voz de micro-ondas, número 3.951.134 e efeito de audição por radiofrequência também, patente registrado número 6.587.729B2. Okay. Essa tecnologia faz a gente conversar com a mente, ou seja, nesse momento eles começam a interagir com a gente através das nossas conversas mentais, ou seja, das nossas conversas vocalizadas mentalmente. Isso é o mais marcante que a gente acha, que a gente percebe que algo extremamente estranho e bizarro está acontecendo conosco. E é isso que você falou. Vamos supor, eu estou sozinho, né? Sim. E daí me veio o pensamento vocalizado na minha mente, nossa, estou com fome, estou com vontade de comer. Aí a voz
fala contigo telepaticamente através somente e exatamente. Ela fala, tá, então vai na geladeira lá, pega alguma coisa para você comer. Mas, na verdade, é uma telepatia falseada, é uma tecnologia. E é muito estranho todos nós acharmos que isso ou é uma bobagem, ou é inalcançável a compreensão. Porque nós não temos que pedir explicação às vítimas, ok? Nós não temos que pedir explicação a você, tecnologicamente. Ah, mas como é que você acha que isso pode ser feito? Ah, mas você tem uma explicação lógica para isso? Faz uma experiência aqui na minha frente que eu quero. Faz comigo, né? Faz comigo que eu quero saber se comigo acontece também. Esse tipo de comportamento, na verdade, é o que está sendo mais prejudicial a centenas de vítimas. Centenas de vítimas que estão colocando a sua cara na frente da mídia, a sua cara lá nas redes sociais. Agora, por detrás dessas centenas, existem milhares. Alguém pode ter noção a quantidade de crianças que estão sendo vítimas de pedofilia e não sabem dizer com isso? Como seria fácil para um pedófilo falar obscenidades para uma criança de 3, 4 anos que não sabe externar uma questão dessa e que fica ouvindo aquilo de um doente psicopata? Por quê? Porque ele deve provavelmente comprar horas, né, deste programa para ser usuário, né, ou adquirir o programa no submundo da internet, né, na Deep Web, possivelmente, e que essa rede, né, de pedófilos, essa rede de sádicos, essa rede de pessoas psicopatas, conseguem fazer isso facilmente. E quem é que vai acreditar nisso? Ninguém. Ninguém vai acreditar nisso. Então, quem está levantando, as primeiras pessoas que estão levantando as bandeiras desta causa, não é? Independente daqui do nosso programa, porque existem outras pessoas, né? Tem lá vítimas que já estão fazendo associações, não é? Tem no exterior, já tem até o dia da vítima TI no exterior. Existe no calendário o dia da vítima de tortura virtual. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Acabou esse momento de falar assim, não, isso aí é coisa de maluco. Acabou. Não, isso aí o cara teve uma ideia, está tentando explicar e não está conseguindo muito bem. Acabou. O que nós temos agora é que passar o pente fino na fala das vítimas. Pegar essas vítimas, confirmar que elas não se conhecem entre si, porque quem acompanha esse caso sabe que elas não se conhecem entre si, e é impossível que todas essas vítimas falem dentro da sua realidade, das suas circunstâncias específicas, exatamente a mesma coisa. Marcos, oi. Vamos continuar aqui naquele outro critério, que eu já estou começando aqui a sinalizar, que são aqueles momentos onde a vítima vai se comunicar. Olha, pai, mãe, irmão, esposa, marido, chefe, colega de trabalho, policial, advogado, médico, professor, está acontecendo uma coisa comigo e eu não sei o que é. O que está acontecendo, amigo? Eu estou ouvindo vozes na cabeça. Ou então, olha, está acontecendo uma coisa comigo que eu já consegui identificar, que eu não sou uma pessoa idiota, né? Margarete. Para saber, mas acontece que eu não estou conseguindo ter ajuda. Aí a outra pessoa pergunta, aliás, o que está Margarete? acontecendo? Oi. Tu poderia só aproximar um pouco o telefone aí de onde você fala? Agora está melhor? Agora está melhor? Está melhor, bem melhor. Ok, tá. Obrigado. E aí o que ocorre? Ocorre que a pessoa, quando busca ajuda, ela só recebe de volta mais degradação. Ela já vem vulnerável, ela já vem degradada emocionalmente, ela já vem num sofrimento psicológico, por isso que o crime é chamado crime psicotrônico, né? Que ele começa na psique, ele começa com a degradação psicológica, eles querem tirar o eixo do equilíbrio mental dos seres humanos, das pessoas, e isso é uma estratégia do crime, é o sadismo do crime, é enlouquecer a vítima, ok? É o objetivo do crime até o suicídio. E se ela durar,
Quanto mais ela durar, mais ela vai ser martirizada, mais ela vai ser torturada, e mais eles vão ter prazer. O que eles querem é ter prazer. É como uma rede de pedofilia, ok? Só que eles não são pedófilos, eles são sádicos. Se você não sabe o que é sadismo, são pessoas psicopatas que sentem prazer sexual em fazer crueldades físicas e psicológicas a outras pessoas. Então, Marcos, por favor, você passou por isso também? Foi falar com uma pessoa e a pessoa olhou assim, você percebeu pelo olhar que ela estava identificando você como uma pessoa desequilibrada? Digamos assim, perceber não, mas quando a gente conversa com as pessoas é muito difícil das pessoas acreditar, até porque eu mesmo, se viesse uma pessoa hoje e falasse para mim exatamente o que eu e milhões, já são milhões de pessoas, estão passando, seria muito difícil de eu acreditar. Realmente com certeza, e para mim também. Isso foge do que a gente concebe como possível, sabe? Sim. Eu tenho também mais alguns sintomas também que eu gostaria de relatar, até para se alguém que estiver ouvindo pode estar passando pela mesma coisa, né? Exatamente, pode continuar. Então, outra coisa que é perceptível que acontece com todas as vítimas é que a gente ouve um zumbido no ouvido, um constante sim, como se a gente tivesse realmente, como que a gente está conectado a uma rede eletromagnética. Exatamente, como se estivesse ouvindo uma rádio pirata, não é assim um barulho ao fundo? Isso. Sim. Outras coisas que acontecem também, vamos supor, as vozes que falam com você, você claramente percebe que são pessoas, tanto vozes masculinas, femininas, diferentes tipos de idade. Sim. E sotaque também. E essas vozes também são manipuladas porque existe programa de computador que adultera a voz, né? Fala um homem, sai voz de criança. Fala uma mulher, sai voz de homem. Fala um homem, sai voz de mulher. Pode ser, né? Isso sim, tudo eu já ouvi muitas vítimas, né? Eu tenho escutado as vítimas, né? Já não é de hoje. Nós vamos aqui entrevistar todas, né? A Viviane, né? O Francis, nós vamos entrevistá-los todos. Então, a Anali, nós temos conversado com essas pessoas, temos percebido as informações casando, né? Uma com as outras, e, ao mesmo tempo, mostrando que cada um é perseguido de um jeito. E aí você identificou mais perseguição? Sim, outra característica bem marcante que fez eu perceber que realmente algo diferente estava acontecendo é que as vozes que se comunicavam comigo através da telepatia sintética, elas usavam termos que fugiam do meu vocabulário. Por exemplo, teve um dia que eu estava sendo completamente difamado e humilhado, e a pessoa usou o termo que eu estava sendo... Eu anotei aqui, eu estava sendo aviltado. Eu pensei, aviltado, nem conheço essa palavra. Um pouco depois, eu fui pesquisar no dicionário e o significado dessa palavra é rebaixamento e humilhação. Ou seja, eu através da telepatia sintética, estava falando palavras que eu desconhecia do meu vocabulário. Porque existe uma codificação entre eles. Isso também já foi identificado, viu, Marcos? Existe uma decodificação de termos. Então, por exemplo, quando eles querem, na hierarquia deles, quando eles querem dar um tempo de maltratar a vítima, porque ela está sofrendo demais, ou ela vai desmaiar na rua, ou algo semelhante, eles usam um termo. Então, em várias pessoas, em vários relatos, um dos termos é have a break. É um termo em inglês. Dá um tempo, have a break. Margarete? Diga. Pode aproximar o celular para eu conseguir ouvir, por favor? Você está ouvindo? Agora estou ouvindo bem, com clareza. Ok, então eles montaram um código para que eles se comuniquem e que eventualmente alguém que entre nessa linha eletrônica aí deles, né, como se fosse uma rádio pirata, não entendam o que eles estão falando, ok? Então eles têm uma codificação interna entre eles. É por isso que muitas vezes você desconhece. Se o ouvinte em casa quer
confirmar tudo isso, pessoal, não sou eu que estou interpretando isso. Eu estou aqui comunicando isso. A interpretação, a análise, as informações estão nas redes sociais, na internet. Entre no Google, crimes psicotrônicos, vítimas TIs, gang stalking, telepatia sintética, cybertortura. Então tem gente pesquisando isso, tem gente que já tem até relatos lá nos posts dos grupos de Facebook falando que a cybertortura já chegou até a ONU, pedindo lá ajuda. Então, entrem nas redes para confirmar o que está sendo dito aqui, para não dizer depois que isso foi uma interpretação única, tá? Advogados que estão nos ouvindo, por favor, antes de tirarem suas conclusões imediatas, levantem informações no Google, na internet, porque lá tem informações, inclusive de processos que estão parados, porque não há jurisprudência sobre esse crime. Ou seja, não há lei. Não tem como colocar esses caras na cadeia. Ô Marcos, eu tive que ir didatizando a sua fala, ok? Explicando passo a passo. Nesses últimos minutos do programa de hoje, eu vou pedir, aí a gente tem a média de 15 minutos, que você fale, por gentileza, por itens, os seus outros sintomas, o que você tem feito. Você parece também que usou um aparelho medidor de eletromagnetismo na casa, alguma coisa assim. Então, o que você puder agora comunicar aos dezenas, centenas de ouvintes que estão ouvindo você agora, vou deixar você falar 15 minutos direto, ok? Porque agora o público já consegue ter um entendimento melhor do assunto. Então, agora eu vou te dar uma média de 15 minutos para você fazer as suas explanações finais, ok? Tá bom, então. Para começar, eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo acharam o meu relato muito parecido com algum tipo de série que você está assistindo na Netflix, né? Diversas pessoas já comentaram comigo e eu sinto informar, meu querido ouvinte, mas essas séries do Netflix, as quais abordam pessoas que são vigiadas constantemente e são manipuladas através de aparelhos eletrônicos, isso é real e está acontecendo já no mundo todo, tá? O que confirma tudo isso que eu estou falando, uma das coisas mais fortes que dá veracidade à minha fala são as patentes registradas. Os Estados Unidos da América contêm todas as patentes desses equipamentos, as quais eu acabei de falar, registradas, tanto que eu acabei de passar o número dessas patentes. Sim, tá? Ou seja, há aparelhos físicos e há já a informatização da atividade desse aparelho. Ou seja, pode ser feito pelo computador e por aparelho. Ok. O que mais? Sim, que eles funcionam, né, através de ondas eletromagnéticas, eletromagnetismo e ondas de rádio. Como o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma onda eletromagnética, não é? É como o Wi-Fi. Então ele pode ser feito por outras ondas e também por Wi-Fi. Ok, vamos para outro sintoma. Sim. A princípio os sintomas basicamente isso aí. Eu tenho aqui também, eu separei uma colinha com algumas coisas, também dos objetivos do programa, né? Para qual são alguns dos objetivos que eles buscam através desse programa. Separei alguns efeitos colaterais que, com o passar do tempo, essa tortura acaba gerando, né, na pessoa física e mentalmente. Eu posso falar a respeito disso? Não, nós já falamos dessa parte psicológica. Você fez umas anotações, né? Que você está dizendo aí uma colinha, você anotou aí algumas coisas, não é? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Muitas pessoas reclamam de receber, ao acordar de manhã, né? Principalmente as pessoas que acordam muito cedo, 5 horas da manhã, porque à noite esse crime parece que ele ainda é mais pesado, viu? Sim. São pessoas que usam esses crimes, ou esses programas de computador, ou aparelhos, à noite, porque eles se drogam, eles fazem sexo coletivo, entendeu? Eles fazem, muitas pessoas informando que tem muita gente ligada a rituais satânicos. Ah, peraí, professor, aí foi demais. Não, não foi demais não, viu?
Se você correlacionar a quantidade de pessoas, crianças principalmente, que têm desaparecido no Brasil e que estão envolvidas com questões de rituais satânicos, no instante vocês em casa vão perceber que eu não estou falando coisa sem nexo não, tá? Então vamos voltar aqui. O que eu estou querendo dizer é que existe muitos fatos que se correlacionam, e quando você vê de imediato, além de você não entender, você não consegue decodificar a tecnologia. Segue aí, por favor, Marcos. Como você comentou agora, essa parte da noite é extremamente verdade o que você está falando. Todos nós já percebemos que durante a noite é quando muitas coisas iguais acontecem com todos nós. Exato. Como são introduzidos em nós lavagem cerebral através de hipnose avançada. Todos nós já percebemos em alguns momentos que quando a gente está a ponto de dormir, assim, a gente percebe umas vozes, como se estivesse entrando uma equipe de pessoas que irão fazer hipnose e lavagem cerebral durante o seu sono e inserir sonhos sintéticos, né? Ou seja, eles conseguem controlar até o conteúdo do que você sonha através da tecnologia. Eles sabem que a pessoa, por incrível que pareça, ouvintes, pela coisa mais estranha que isso pode acontecer, mas tem que ser falado. Isso tem que ser jogado à luz, ok? Isso não pode viver mais nas sombras, esse crime. Eles conseguem perceber que a pessoa está sonhando, normal, porque todo mundo dorme e sonha, e com esse recurso de vozes, eles interagem no sonho da pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu tenho visto muito por aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, dentro e fora do Brasil, são os envios de ondas cancerígenas, de radiação. Eu queria só fazer uma observação que alguns anos atrás, a Embaixada de Cuba nos Estados Unidos identificaram um problema coletivo de larga escala do uso de radiação dentro de um prédio e que o prédio foi fechado, foi evacuado, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, muitas pessoas estão dizendo que por volta das 5 horas, quando essas pessoas da manhã, esses usuários da madrugada, já se drogaram, né, já fizeram todas as coisas horríveis que eles fazem durante a madrugada, que é muito típico do que eles fazem, né? Ocorrer de madrugada, esse crime. Um deles é quando a pessoa acorda e ela sente aquela radiação no corpo, como se o corpo dela estivesse todo dormente, como se ela tivesse... alguém já deve ter tido essa experiência, mesmo quando mais criança, de colocar o braço na frente da televisão, quando a televisão está desligando, até arrepia os pelinhos, né? Quem é que nunca fez isso, né? Elas sentem essa sensação no corpo todo por horas. Por quê? Porque é a hora da saideira. É a hora que o chamado barra pesada, né? Como eles são chamados à noite, né? Eles estão saindo, digamos, entre aspas, né, do plantão da noite, já vão, né, parar, porque o dia já está amanhecendo, e aí eles jogam aquela carga de radiação, que você sabe que toda radiação é cancerígena, né, na vítima, para que ela vá gradualmente pegando uma doença, uma leucemia, ou seja lá o que for. Como assim, professora? É o que dizem as vítimas. Tanto que o Marcos está aí confirmando. Existe um ataque diferenciado de madrugada. E existe um ataque diferenciado no final da madrugada, quando o dia vai amanhecendo. É isso, Marcos? Sim, como eu comentei, né? À noite eles começam a fazer lavagem cerebral, porque eu li até um livro que aborda, né, ele tem um livro que tem 500 e poucas páginas, o nome do livro é MKTEC, M-K-T-E-C, Invasão e Controle Mental. Esse livro está disponível no Amazon, para quem quiser se aprofundar no assunto. Ele coloca tudo, todo o sistema, ele mastiga para quem quiser aprender sobre. Ele fala sobre as patentes registradas, onde elas estão registradas e os números. Ela aborda todos os nomes dos equipamentos e o que faz cada um deles. Aborda como funciona todo o processo de controle da mente, em transformar seres humanos em cobaias humanas, matá-las, fazer com que elas se suicidem e, enfim, praticar atos terroristas sem essas pessoas precisarem sujarem as mãos.
no caso a gente vê diversas coisas, vamos supor, pessoas que acabam entrando em cinemas e matando várias pessoas em escolas. Nós que somos vítimas dessa tecnologia, a gente já desconfia muito que são pessoas com lavagem cerebral que possivelmente estavam sendo vítimas e, assim, a pessoa, a tortura é tanta que às vezes a pessoa ela tenta fazer qualquer coisa com a possibilidade, né, porque esses assassinos, esses bandidos que estão atrás operando esses equipamentos, eles já fizeram comigo, Trey. Eles fazem propostas, tentam fazer propostas de coisas que você pode fazer para a tortura acabar. Sim. Para mim, Margarete, um dia a tortura foi tanta que eu comecei a me mutilar meu corpo. Eu tenho hoje no meu corpo diversas marcas de mutilação, de tamanho que foi a tortura que eu recebi, e pela hipótese da tortura terminar, eu acabei mutilando o meu corpo. Quando terminei todo esse processo de automutilação, na esperança que a tortura fosse terminar, eles começaram a rir e debochar da minha cara. Hoje eu estou levando essas cicatrizes no meu corpo, que vão ficar durante toda a minha vida, e realmente, isso são bandidos, assassinos, pedófilos, todo tipo de pessoa perversa que está por trás desse sistema para os objetivos mais horrendos e bizarros que existem na mente humana. Ok, Marcos, eu vou finalizar aqui com você. Possivelmente você participe do programa mais algumas vezes, em outras circunstâncias. O Marcos também vai participar do canal de YouTube que vai ser aberto para o jornalismo investigativo desse crime, não é? Marcos, muito agradecida, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui, pessoal, o programa de hoje, informando que o que nós estamos fazendo aqui é abrindo um espaço. Ok? Abrindo espaço. Essas pessoas, todas elas são pessoas concretas. Elas não são pessoas que foram tiradas a esmo, não. Elas são pessoas que participam assiduamente de áreas de comunicação, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e por aí vai, em grupos de Facebook específicos para isso. Tem dezenas de grupos. Cada um conta uma história, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, como nós não somos idiotas, nós estamos percebendo que aí há uma necessidade, primeira, de ouvir essas vítimas, explicar as etapas, apresentar esse conteúdo às autoridades, ao jornalismo investigativo, à Polícia Federal, aos advogados, para que não o Marcos, mas centenas de pessoas, a partir dos seus relatos, evidenciem um crime que está num patamar do obscuro. Por quê? Porque ele tem uma característica muito absurda, que dificulta a compreensão. E nós estamos aqui para explicar o que está oculto. Porque não há oculto que não venha à luz. Quando nós queremos, de fato, prestar atenção no outro, saber o que ele está passando. E repito, não é um pequeno número de pessoas, é um número enorme de pessoas. Cada um com a sua fala, cada um com as resultantes dessa tortura, Um perdeu o emprego, o outro ficou realmente desequilibrado, o Marcos aí está apresentando agora uma informação, os outros perderam o casamento, outros estão com uma depressão profunda, fora o sofrimento físico de ser torturado, fora o próprio sofrimento da degradação moral. Ok? Esse nosso trabalho ele vai continuar mais alguns sábados e que ele fique de registro para aquelas pessoas na área principalmente da justiça e da comunicação. Crime que é revelado por centenas de pessoas não pode estar fechado. Ele tem que vir à tona, porque reféns inocentes estão sofrendo coisas indizíveis, mas que aqui serão reveladas. Marcos, muito agradecida, muito obrigada, um abraço para vocês todos aí que estão nos ouvindo, e também aqui o nosso abraço aos nossos ouvintes, não é? Que em breve retornaremos ao nosso tema principal.
mas agora estamos, sim, dando voz a essas pessoas. Muito obrigada e até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. Tchau, pessoal!